Olá, alegria de estar aqui com você e de reprisar a entrevista que fizemos em 2018 com o pescador antropólogo Adnir Ramos, aqui de Florianópolis, que na ocasião lançava o livro Divino Gênese. Com licença, alegria de estar aqui com você e de receber hoje o antropólogo, o pescador antropólogo Adnir Ramos. Bem-vindo, Adnir. Muito obrigado, Fernando Massolo. Alegria estar com você aqui. A alegria minha de poder compartilhar com você e com o seu público, com os espectadores, essas descobertas que a gente está trabalhando aqui na ilha. Isso aí, descobertas maravilhosas, as descobertas do pescador antropólogo na ilha de Santa Catarina. Este livro aqui, Divino Gênese. E eu vou ler um trecho da contracapa, tá, Adnir? Pescar das gravuras rupestres e dos monumentos megalíticos uma mensagem para a vida tornou-se meu propósito desde o dia em que os conheci. Desilusões e tempestades eu sabia que enfrentaria, pois assim é o mar. Um dia calmo, outro agitado. O segredo é saber escolher o peixe de um cardume e preservar o restante. Nem sempre o maior peixe está nas profundezas. Às vezes, ele nem está no mar. Quando o pescado é muito valioso, Deus cuida do pescador. Do fundo do mar até uma sala de aula parece muito distante, mas o sonho conduz os passos de quem busca a solução. Observar os movimentos dos astros no céu é uma ciência que o pescador desenvolveu e aprendeu a ler. Assim, 30 anos se passaram como um dia. Estradas, descobertas, profecias reveladas, ciência livre é tudo que pesquei e quero compartilhar com aquele que em mim acreditar, sentir e esperar. Eu sou um pescador comum, que pescou um peixe incomum. Ele não sacia o corpo, mas a alma, a mente e o espírito. Assinado Adnir Ramos. Que belo texto, né, Adnir? Obrigado. Conta um pouco, retrata a sua história de vida e de lutas e pesquisas, exato. Né, É Adnir? um resumo da minha história, né? De como tudo aconteceu, porque realmente a primeira vez que eu vi os desenhos, eu me apaixonei por eles e falei, não, eu tenho que voltar a estudar e tenho que interpretar isso. E a partir dali, então, começou toda essa saga que a gente vem enfrentando esse desafio, que são necessários, né? Que nos fortalece, que nos capacitam, essas coisas são muito importantes. Os desafios, valorizo muito. Muito. Os desafios que você enfrenta no mar como pescador e fora, tentando mostrar o valor dessas gravuras rupestres que você tem encontrado aqui em Santa Catarina. Exatamente. Quando a gente está no mar, que o mar é muito calmo, a navegação ela se torna tranquila e meio desprezível. Sim. Quando a gente está no mar, que tem que enfrentar as ondas e às vezes quase anal, deixa você mais forte, mais gostosa a aventura, né? Então, é uma coisa mais interessante para a vida da gente quando a gente tem mais emoções, né? Aham. Eu vou ler um trecho aqui, algumas frases que eu tirei aqui do seu livro. As inscrições rupestres existentes na ilha, o genoma humano, a coincidência dos números, a geometria genética sagrada, os mesmos números, a divina constituição na imagem e semelhança de Deus. Traduz um pouco isso aí para os nossos espectadores, por favor, Adnir. Assim, o que eu tenho observado durante esses 30 anos de pesquisa? Depois que eu comecei a pesquisar as inscrições, eu comecei a ver que havia uma relação desses desenhos com a genética humana. E aí eu comecei a perceber comecei a fazer essas comparações dos símbolos atuais com os símbolos primitivos e comecei a ver que tinha muita semelhança nesses desenhos. Então comecei a comparar esses desenhos com outros desenhos de outros lugares do mundo e comecei a ver essa mesma semelhança. E hoje eu cheguei à conclusão de que a primeira forma de linguagem foi a escrita nas pedras. A pictografia, a gravura, foi feito vários desenhos nas pedras. E depois de então, é como se eles tivessem, eu digo eles, porque eu acredito na hierarquia divina, tivesse colocado a população em várias partes da Terra e tivesse deixado ali os registros para que as pessoas começassem, a partir dali, a contar aquelas histórias de um para o outro, né? Aquilo se passou a ser uma história oral a partir de um suporte que eles tinham.
Sim, sim, Então ele sim. tem um suporte, esse aqui foi contada a história para mim, está aqui, eu passo para o meu filho, para o outro e para o outro, e assim foi passando de geração, até chegar a 6.000 anos atrás, quando iniciou-se a escrita. A partir dali, então, essas histórias orais começaram a ser registradas, né, através de uma escrita. Mas eu acredito que essa gênese, que eu chamo divina, ela está registrada em todos os lugares, porque é isso que eu tenho visto, porque você vai ver, são desenhos da genética. Olha, incrível isso. Né? E isso está associado com os astros, está associado com a própria genética, mas tudo tem a mesma relação, entendeu? Adnir, eu me lembrei de Helena Blavatsky, né, que escreveu A Doutrina Secreta, e ela fala do surgimento do cosmos, né, na obra Cosmogênese, e em uma outra obra, Antropogênese, o surgimento do ser humano nessa manifestação. O micro e o macro. E aqui, Adnir, eu acho que você está falando disso, não é? Exato. A escrita divina do macro em cima está no micro, embaixo. Exato, exato, exato. Não é? Porque quando você faz a leitura dos astros, né, você vai ver que há uma escrita divina ali, né, que todo um processo de como esses astros se regulam, essa dinâmica dele, como vai funcionando, o que vai acontecendo com os ciclos na Terra, em todo o espaço, né? E essa coisa vai vindo, vai sendo transformada depois numa escrita. Né? Então, o que a gente vê dentro do nosso corpo, uma célula, e depois você vai para um átomo e vai ver vários elétrons, você vai para o Sol e vai ver os planetas. E essa dinâmica que existe dentro da gente, existe no espaço. E esse espaço a gente não consegue ver o tamanho dele e não consegue ver a forma. Mas a forma pode ser de um Deus, de um ser humano, pode ser de um animal, pode ser qual forma seja. Mas é uma forma que traz esse retrato da nossa divindade. Sim. E você é inspirado muito, você tem intuições, sonhos que te ajudam muito nas suas pesquisas, né? Na verdade, eu trabalho muito com a intuição, né? A intuição diz assim, vai lá, faz tal coisa, eu vou lá e quando chego no local tenho a surpresa de fazer uma descoberta. Né? Então, por exemplo, o meu primeiro sonho foi quando eu vi os desenhos numa revista que uma senhora tinha mostrado na aula de biblioteconomia e eu resolvi que eu ia escrever para a editora que tinha aqueles desenhos ali, né? Aqui que seriam os homenzinhos antropomorfos. Então, antes de ir para a Ilha do Campeche, eu vi um feixe de luz verde fluorescente e nesse feixe, então, se projetou o espírito de uma mulher e começou a falar comigo. Não sei o que ela falou, não lembro de uma só palavra, mas eu lembro de ter visto atrás dela um painel de arte rupestre. Então, eu me dirigi para esse painel e eu fui projetado para a casa de um outro amigo na Lagoa. Então eu fui para a Ilha do Campeche, não conhecia a Ilha do Campeche, não tinha saltado na Ilha do Campeche, ainda não sabia onde estavam os homenzinhos, não tinha tido contato com eles ainda. Sim, Então um dia eu saio para a Ilha do Campeche, a gente foi acampar, e no final da tarde então resolvi contornar a ilha para ver se achava os homenzinhos que eu queria escrever para a editora. E de repente eu cheguei no local do sonho, vi o painel que eu tinha visto no sonho, e aí eu tentei fazer o mesmo movimento, né, porque eu tinha sido transportado da ilha para a casa de um amigo meu na Lagoa, e de repente eu não fui transportado, eu tive que me virar, porque eu não tinha mais como passar por causa da parede de pedra, né? E no que eu me virei, eu vi o homenzinho que eu estava procurando. Um desenho, uma inscrição, desenho, né? a inscrição com esse homenzinho, essa gravura, né? Então, depois eu peguei, fotografei no outro dia, a pessoa que foi me ajudar a fotografar foi o cara que eu sonhei que tinha estado na frente da casa dele. Olha só. E aí, 6 meses depois, quase, chegou a fotografia na minha mão. E aí, quando eu olhei para a fotografia, era o mesmo desenho que o professor tinha feito num quadro, né, na época que eu estava fazendo cursinho pré-vestibular, numa aula de biologia. Ele falava da duplicação do cromossomo. Então, o desenho de 1 ano atrás, que o professor tinha desenhado no quadro, estava na palma da minha mão. Nossa. E foi muita coincidência, porque aí depois eu logo percebi se tem relação com a genética. Então, eu comecei a fazer todas essas comparações. E nessa mesma época, a revista Super Interessante fez um artigo sobre o genoma humano. E eles ilustraram como é que se daria toda essa decodificação. E as ilustrações da revista eram semelhantes aos desenhos das gravuras. Então uma coisa foi fechando com a outra, eu fui fazendo essas comparações e acabei então, acredito que fazendo uma descoberta que os arqueólogos, os antropólogos não perceberam ainda, porque a visão é diferente, porque a ciência ela é muito limitada.
Quem estuda antropologia não estuda biologia. Quem estuda arqueologia não estuda biologia. Então, estuda arqueologia, como é que tem que cavar, como é que tem que ser. Quem estuda antropologia, vai estudar a sociedade, o que o sujeito fez, comeu, o que bebeu, mas não estuda a genética. Então, você não consegue fazer uma associação completa quando você não conhece todas as ciências. Então, a partir desse momento, eu comecei a ter relação com quase todas as ciências. Maravilha. E é interessante, né? Voltando a falar da Sociedade Teosófica, o segundo objetivo é o estudo comparado de religiões, filosofias e ciência, que dá essa abertura a que o Adnir está se referindo. Estamos conversando com ele sobre esse livro aqui, gente, ó, O Divino Gênese, As Descobertas do Pescador Antropólogo na Ilha de Santa Catarina. Quem quiser adquirir esse livro, nós tivemos no seu lançamento recentemente, maravilhoso, lá na sua casa, o Instituto IMA, não é? Quem estiver interessado em adquirir esse livro, que foi lançado pela editora Unisul, o que deve fazer, Adnir? No momento ele está na loja virtual, que é do site arqueoastronomia.com.br, ou então tem que ligar para mim, que é 9607-2201, ou então ir lá no Instituto Multidisciplinar de Meio Ambiente e Arqueoastronomia, que fica lá na Fortaleza, onde a gente tem uma trilha arqueológica também que leva para esses sítios que a gente descobriu e trabalha com ele, né, para mostrar para as pessoas esse Stonehenge que nós temos aqui na ilha de Santa Catarina. Olha, eu vou repetir, arqueoastronomia.com.br, e o telefone é 9607-2201. Talvez precise colocar um 9 antes também, 99-607-2201, prefixo 48, quem se comunicar de outras cidades. Novamente falando do livro, gente, que é magnífico, não é? Em que ele descreve a vida dele, a vida pessoal, a luta dele desde criança para sobreviver como pescador e as suas pesquisas também, verdadeiras aventuras de salas de aula, saídas, desistências, voltas e um episódio fantástico também da sua mãe quando você resolveu parar de estudar. O que aconteceu, Adnir? Na verdade, quando eu terminei o ginásio, na época, eu falei para minha mãe, eu não vou mais estudar porque eu não tenho esperança nenhuma, eu não posso ser um médico, eu não posso ser um advogado, eu não tenho condições de pagar os estudos, né? E ela ficou apavorada, porque o sonho dela é que eu estudasse, porque ela queria muito estudar e o pai dela não quis custear o estudo dela. Para ela estudar, o pai dela teria que vender 2 juntas de boi. E o pai dela não quis vender as juntas de boi, ela queria ser professora. E o sonho dela é que tivesse um filho que pelo menos fosse professor. E eu ainda estava naquele sonho da pesca, porque eu adoro ser pescador, desde criança pescando. Eu falei, mãe, para ser um professor e não ganhar nada, eu vou ser pescador, né? Então ela ficou muito triste, começou a chorar. Nossa. E aí eu fiquei com pena dela, falei, mãe, não, eu vou voltar a estudar. E ela conseguiu, na época, uma vaga no Instituto Estadual de Educação. E aí eu tive um problema nos meus rins e eu perdi alguns meses, né, porque eu fiquei internado e tal. E eu acabei não passando. E no ano seguinte eu voltei a estudar, mas ainda desanimado. Eu falei, mãe, eu quero ser pescador, vou voltar a pescar. Voltei para o mar. Mas a saga continuou e ele conta nesse livro, o Divino Gênese. Nós vamos continuar, tocou a campainha aqui, por isso que eu fiz um sinal, Adnir, que nosso tempo está terminando, né, mas vamos continuar aqui, semana que vem a gente volta com a nossa conversa, tem muita coisa para falar. Cá entre nós, continuando nossa conversa com Adnir Ramos, As Descobertas do Pescador Antropólogo na Ilha de Santa Catarina. Esse livro que ele lançou recentemente pela editora Unisul e que está disponível no site arqueoastronomia.com.br, arqueoastronomia.com.br ou pelo telefone 99-607-2201, prefixo 48, aqui de Florianópolis. Adnir, novamente, bem-vindo, obrigado por continuar a conversa, viu, conosco. Muito obrigado mais uma vez também. O que significa arqueoastronomia? Arqueo vem da parte de arqueologia e astronomia é arqueologia. Então, arqueoastronomia é a ciência que estuda os objetos arqueológicos com orientações astronômicas. Ah, sim. E o fundamento da sua pesquisa é este, não é, Adnir? Um dos fundamentos, esse é um dos objetos da minha pesquisa, né? Sim. Trabalhar os monumentos megalíticos, que é o caso, com a astronomia, que são as pedras que foram colocadas aqui na ilha de Santa Catarina, no litoral catarinense, basicamente, que já são mencionadas desde 1918 pelo geólogo Vieira da Rosa, fazendo 100 anos agora que foi publicado esse livro,
quando ele fala de que de Itajaí até o farol de Santa Marta existem pedras sobrepostas a outras que não tem como explicar como elas foram parar ali geologicamente. Sim. Então ele registra 2 páginas do livro dele falando desses monumentos, onde eles estavam estabelecidos. Só que isso ficou esquecido, ninguém nunca percebeu esses monumentos megalíticos como sendo um objeto arqueológico. Sim. Pelo contrário, a ciência ainda hoje tem dizendo que não, que é um objeto natural, que não houve interferência humana. Olha. E só que em 86 eu comecei a ver o alinhamento desse Sol, na verdade em 88, entre essas pedras, e comecei a descobrir então que haviam vários objetos desses que estavam relacionados com a astronomia. E então eu acabei descobrindo vários calendários arqueoastronômicos aqui em Santa Catarina. Então hoje já tem muita gente aceitando isso, porque cada evento desse a gente leva centenas de pessoas, como agora na primavera tinha mais de 300 pessoas observando isso lá no Observatório Pedra Virada, no Morro da Galheta, né? E outros eventos já tiveram 100, 200, 300 pessoas também. Já vieram cientistas da Inglaterra, dos Estados Unidos observar e confirmaram essa existência, da Bolívia, um arqueoastrônomo veio aqui também. Veio um outro agora de Minas Gerais, que inclusive fez um artigo e editou no site da Arqueoastronomia. Então, assim, hoje já tem muita gente trabalhando em cima dessa ciência e aceitando, né, esses monumentos, mas a arqueologia ainda não aceita. E isso para nós é muito gritante, porque há uns anos atrás, em 2009, eu pedi licença para fazer cópia das inscrições em tamanho natural nas pedras, e falando que eu estava fazendo uma exposição, né, para falar da arqueoastronomia, que tinha essas pedras, que elas precisavam ser preservadas, né, e falar da interpretação dos desenhos. E aí o arqueólogo do IFAM, ele falou que não, que era inútil falar de arqueoastronomia no Brasil. Então, quando você pega uma fala dessa, você destrói uma ciência, porque como que você pode dizer que é inútil se você nunca estudou? Como é que você pode dizer que uma pessoa que está estudando não é inútil? Entendeu? Então, assim, ele está desmoralizando, está acabando com a ciência e está fazendo com que as pessoas destruam essas pedras, que é o caso da plataforma que está nos fundos da minha casa, por exemplo. Ela é propriedade de um dos meus irmãos e a qualquer momento ele pode querer construir ali, e se ele quiser construir não tem nada que impeça. Outras pedras estão, das que o Vieira da Rosa citou, já desapareceram algumas. Eu acompanhei a destruição de 3, uma em Laguna, uma lá em Gravatal, uma aqui na ponta do Gravatá, e uma está quase sendo destruída por uma casa que está sendo construída ali no Canal da Barra. Então, assim, são coisas muito gritantes que acabam fazendo com que a gente perca esse material arqueológico, como a gente perdeu 90% do sambaqui, porque as pessoas, os arqueólogos, acreditavam que era obra do dilúvio. Que as águas tinham empilhado as conchas, que as pessoas que morreram estavam tudo ali empilhadas junto naquele processo. Depois, alguns arqueólogos, algumas outras pessoas mais começaram a fazer pesquisa e a verificar que não, que ali tinha resto de fogueira, que havia um sepultamento, que tinha todo um processo, que aquilo não tinha sido casual, não tinha sido por redemoinho de água. Mas quando descobriram isso e que levaram para a Câmara Federal e criaram um projeto de lei que aprovaram, e já tínhamos perdido 60% do... 60 não, 98 talvez por cento do nosso sambaqui, que se transformaram em cal para construção civil, ou então em pavimentação para a estrada, porque na época não tinha asfalto, a única forma de pavimentar a estrada era colocar o cascalho. Então ali da Barra até o Rio Vermelho são mais de 10 quilômetros. 10 quilômetros de estrada pavimentada com areia do sambaqui, com as conchas de sambaqui. Nossa. Gente, tudo isso e muito mais está relatado neste livro aqui, As Descobertas do Pescador Antropólogo na Ilha de Santa Catarina. É o subtítulo de Divino Gênese, lançamento da editora Unisul, desta Universidade Unisul. Eu gostaria que você fizesse agora comparações, a relação, né, dessa sua pesquisa aqui, do material que você está encontrando, dessas inscrições rupestres, com outros centros energéticos do mundo.
Então, essa é uma outra questão muito interessante que para a ciência realmente é uma paulada na cabeça. Não vai ter como explicar enquanto eles não descobrirem alguma coisa mais avançada. Porque quando a gente trata de genética, a gente trata de um código universal. E quando você trata desse código universal, você vai ver isso registrado no mundo inteiro. Uhum. Por exemplo, quando a gente transforma de 46 para 23 cromossomos, que no homem isso se chama de uma espermatogênese. Isso leva-se 26 dias, essa primeira divisão. Sim, então você transformou de 46 para 23 cromossomos. Só que não sai ali naquele momento um espermatozoide. Vai ter que passar por 3 outras meioses, que vão dar 16 dias cada um. Então a maturidade de um espermatozoide é de 74 dias. Ou seja, para que um espermatozoide fique apto para fecundar uma célula, ele tem que passar por um processo de 74 dias. O que acontece, né, com isso? No morro tem a pedra onde o Sol se alinha no dia 25 de novembro. Leva 26 dias para ir até o Dome da Oração, que é esse processo de divisão. Bom, nesse dia, o Sol está alinhado com o templo de Angkor Wat no Camboja, que está a 16 mil quilômetros de Florianópolis. O templo de Angkor Wat, nas paredes dele, está registrado todas as vidas. Ele está em volta de água. E tem um único cordão, uma única passagem, né, um canal que corta esse canal, que liga com a outra parte da Terra, que é por onde passa, como uma célula com seu cordão umbilical com o mundo exterior. O templo de Angkor está ligado com a Ilha de Páscoa, também a 16 mil quilômetros. Olha. A Ilha de Páscoa tem mais de 800 estátuas. E ela tem a forma do quadril humano, ou seja, do útero, tem essa forma. Essas 800 estátuas podem estar representando as 800 raças colocadas na face da Terra, ou as 800 grupos de pessoas colocadas na face da Terra. Da Ilha de Páscoa às pirâmides do Egito também tem 16 mil quilômetros. Interessante. E aí, as pirâmides do Egito está bem nítido, está ali o pai, a mãe e o filho, a família. Sim. Estão relacionadas com a constelação de Órion? Estão. Todos hoje esses nossos monumentos estão tudo relacionado com as Pleiades, com Órion e com Sírios, que são as 3 constelações que hoje estão nos trópicos. As Pleiades estão no trópico de Câncer, Sírios está no trópico de Capricórnio e Órion, as 3 Marias, onde está o cinturão de Órion, está exatamente no Equador. Essas estrelas parece que é de onde provém o nosso código genético. Olha só. Então, por isso que tem toda essa relação com esses templos e também com esses astros. Stonehenge tem a ver também, lá na Inglaterra? Tem tudo a ver. Stonehenge ele foi construído sobre um geocírculos, né, que eles chamam de geoglifos, né, feito na Terra. Eu estava conversando agora com o professor Alceu Hans, que é um dos descobridores dos geoglifos aqui no Brasil, e ele deu uma palestra lá no IMA agora, quarta-feira passada. O que é IMA, antes de você falar? IMA é Instituto Multidisciplinar de Meio Ambiente e Astronomia, onde a gente tem a sede lá na Barra da Lagoa, na Fortaleza da Barra da Lagoa. E o professor estava dando a palestra e depois ele falou assim, porque me chamaram para estudar os agroglifos ali, para dar a TV me chamou para dar uma opinião sobre os agroglifos aqui em Ipuaçu, em Santa Catarina, mas eu não quis me meter porque o meu campo de estudo é outro. E quando ele me falou aquilo, me veio uma intuição, porque já descobriram no Acre, naquela região ali do Acre, mais de 500 geoglifos, que são geometrias perfeitas, que não tem como ser vista do chão, tem que ser vista do ar. Sim. São imensas geometrias. Ou a mesma coisa acontece com os agroglifos. Aí eu falei para ele, você já imaginou que se no passado isso acontecesse, como é que eles iam registrar isso? Sim. Qual é a forma que alguém iria deixar registrado isso para o futuro? Ele é por fotografia, mas se der alguma coisa que a fotografia ia acabar? Não sei. É só escavar o solo. Escava o solo onde ele fez aquela geometria, pronto, vai ficar registrado. E aí você vai na Inglaterra, tem aqueles cavalos nas montanhas, tem o candelabro nas montanhas aqui do Peru, tem as linhas de Nazca, que já é no deserto. Então você vai encontrando isso no mundo inteiro. Essa relação
Eu estive uma vez junto com um grupo de pesquisa na Inglaterra, que é o pessoal do Projeto Dragão, que fala que estuda as linhas energéticas do planeta Terra. Então eles falaram que em volta do planeta Terra existem essas linhas de energia, que eles chamam de energia telúrica, as linhas leis, né? E que elas foram demarcadas por menires e dólmens. Menires são pedras colocadas em pé e dólmens colocadas deitadas, né? Que é uma característica desses monumentos. Uhum. E eles então falaram que tinha sido demarcado. E eles vieram aqui e disseram, puxa vida, essas pedras que estão aqui em Florianópolis fazem parte e estão marcando essas linhas energéticas. Nossa. E deixa Stonehenge insignificante. Oh. Você vê a importância desse trabalho que você está fazendo, da existência desses registros aqui em Florianópolis, que é um patrimônio da humanidade, né, Adnir? Da humanidade. E essa é uma das minhas lutas, junto com algumas pessoas que hoje estão lutando também comigo, para que seja reconhecido, para que ele se torne realmente protegido. Adnir, o momento especial que nós estamos vivendo hoje, que a humanidade está vivendo. Bom, eu tenho pesquisado muito nessa questão e uma das coisas que as pedras falam é sobre a profecia de Daniel, do 1290 a 1335. Então são 12.900 anos e quem chegasse até 13.335 anos teria a sorte de estar no final dos tempos. Eu acredito que é isso que está acontecendo. Então já passamos, a humanidade saiu da Era do Fogo, porque eu acredito que a nossa civilização ela é cíclica. A cada 12, 13 mil anos acontece um grande cataclismo, não sei o que acontece com a Terra, que a civilização basicamente desaparece da face da Terra e começa-se do estado zero. E hoje a gente está chegando novamente, a gente está comungando do fruto do bem e do mal novamente. O conhecimento, né? Esse conhecimento, que é o fruto que nós viemos produzindo de 12 mil anos até agora, ele está se completando. Então a gente agora está comungando desse fruto do conhecimento do bem e do mal. E nós estamos quase numa próxima queda. Então estamos aí, né, se preparando para que essas coisas possam vir à luz, que as pessoas possam compreender e possam entender esse processo que não aconteceu uma vez, acontece, é repetitivo. Ciclicamente. É cíclico. E nós vamos ter aí também o Vitor Susequinde, que estava presente no seu lançamento, tocando uma espécie de uma concha. Isso, em hebraico se chama shofar, né, que é essa concha eles tocam em eventos importantes. E um dos eventos que eles tocam é na festa da colheita, né, que na verdade hoje a gente chama de o Pentecoste, né, que é 52 dias depois da Páscoa. E tudo isso está associado com o ciclo da fertilidade. Os números, né? Como números. Disse Platão, Deus geometriza. Exato. Adnir, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, viu, querido? Pela oportunidade, espero que você tenha bastante sucesso aqui no seu programa. Obrigado. E eu estou aí, se quiser fazer fora umas gravações e nos locais, podemos fazer esses programas aí. O pessoal vem logo. Muito obrigado a todos também pela participação, por ter acompanhado esses programas com Adnir Ramos e até o nosso próximo encontro cá entre nós. Porque na vida a gente quer se conhecer.